começar apresentando aqui um catálogo do Sala, tá? Aqui, ó, o Espelho Seu Duplo foi o catálogo do nosso principal projeto, né? Um grupo que durou muito pouco. Ele durou... Eu fundei o grupo em 2006, comecei a reunir pessoas. Nós fizemos um projeto, o Fluxo de Gravação em 2007, que foi no BRDE, aquele Palacete dos Leões, né? Em 2008 fizemos outro projeto, que foi no Museu Anderson, o Fluxo de Gravação 2. Em 2010 e 2011 aconteceu o Espelho Seu Duplo, que é desse catálogo aqui, que é aquele projeto aqui que teve patrocínio, né? PAIC, alguma coisa assim. Essa é a lei do mecenato que tem no Paraná. Então aqui é o nosso catálogo, aqui, ó, esse que foi o único projeto então, que entrou verba pra gente fazer, né? Os outros foram sem verba, tá? Aqui é o 2010, né? 2010 aqui. Esse catálogo, aqui, ó, vou dar uma correção aqui do nome de uma das artistas. O Dalton participou desse projeto, né? O Dalton, que é o nosso colega que faleceu de Covid, que a gente sabe, né? Então aqui tem fotos aqui dos trabalhos. É muito bonito o catálogo. Esse catálogo aqui, ó, ele é um projeto gráfico da Lair Ramos, o catálogo, tá? Muito bonito, né? Eu sou a curadora do projeto, desse projeto e de todos os projetos da Sala. Eu sou a curadora, eu sou a fundadora, portanto, idealizadora do grupo, né? E dos projetos. Os 3 projetos foram feitos sobre conceitos meus de gravura, tá? Os 3 projetos. Esse aqui do Sala, o Espelho Seu Duplo, era o título justamente que dá nome ao conceito, né? O Espelho Seu Duplo, aqui, ó, Isabela Zanck, tá? Quem fez, assim, tipo, a abertura aqui do catálogo foi Arthur Freitas, aqui, ó. Tá? O Arthur Freitas, o crítico de arte, né, que não conhece, no Paraná, ele fez essa abertura aqui, então ele colocou 2 pontos, né? A arte e seus espelhos. Ficou muito bonito. Aqui eu também escrevi um outro texto aqui, as metáforas do espelho aqui no catálogo, tá? Falando do nosso trabalho, né? Trabalho conjunto do grupo, tá? Então, o Grupo Sala, ele teve uma coisa assim bem interessante, tá? Esse início dele, né? Era uma época que eu estava lá no Solar, assim, direto, tá? Eu estava dando oficinas lá também de gravura, né? Eu não era, assim, contratada do Solar do Barão, como, por exemplo, os gravadores lá, os orientadores, né? Eu era aquele tipo de orientadora, como tem outros, o próprio Zé Roberto, né? Que a gente ganhava por aluno. Era isso, né? Quer dizer, não dava para viver ali da gravura, de dar aulas, de orientar, né? Os outros orientadores, eles realmente são contratados por concurso, né? Da prefeitura, da Fundação Cultural e tal. Foi uma época muito bonita, sabe, gente? Foi uma coisa muito legal, assim, que aconteceu na minha vida. Eu passei dentro do Solar do Barão, eu comecei a ficar lá em 92, eu fiquei poucos anos lá nessa época. Depois eu saí, eu voltei em 2002, se não me engano, 2000, uma coisa assim. Aí eu fiquei direto lá no Solar, né? E eu comecei a dar aulas lá de linóleo primeiro. Eu não dei aula de estilo, embora as pessoas às vezes achem que eu dei aula de estilo. Eu não dei. Eu dei aula de linóleo. Não que eu não tivesse pessoas que fizessem estilo ali durante, né, a aula ali. Mas eu dei aula mesmo, foi de linóleo. A partir do momento que a Ana, que dava aula, Ana Gonzalez, né, ela dava aula de linóleo, de estilo, né, no ateliê de estilo, aí ela foi como diretora coordenadora do Solar do Barão, então eu fiquei ali, no ateliê da estilo, né. Era uma época muito legal, porque eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, eu quero morrer em cima da mesa de vidro. Eu sou romântica assim, nesse ponto, sabe? Então eu pensava isso, que eu queria morrer em cima da mesa de vidro. Igual meu pai pensava que ele queria morrer em cima da motocicleta, né? Ele morreu, na verdade, dirigindo um carro, mas não motocicleta. Então,
em 2006, que foi também o mesmo ano que eu comecei com a monotipia, né? A hipertipia, porque eu já comecei na monotipia e eu já fui para a hipertipia, que foi uma técnica que eu comecei a desenvolver, né? A partir daquilo que eu via, aquelas manchas que ficavam na mesa de vidro, ficavam manchas de tinta quando você jogava querosene ali. Então, eu via que ali tinha um trabalho. Eu não sabia o que era, mas eu via que ali tinha um trabalho. Aí eu comecei então a desenvolver. No outro dia, quando eu cheguei ali, eu já comecei a fazer aquilo que eu chamei de técnica do sudário e que hoje eu chamo de técnica Zanke do sudário, né? Até porque depois eu fiquei sabendo que técnica do sudário é uma coisa que já existe, não só a técnica do Cristo lá, tá? O próprio, tem um artista, meu Deus, ele é bem conhecido por sinal, eu não estou conseguindo lembrar o nome dele agora, eu gosto muito do trabalho dele. Ele trabalhou alguma coisa assim de técnica do sudário, fazendo gravuras assim no chão, imprimindo o chão, né? Então eu chamei a minha de técnica Zanke do sudário para diferenciar, então, né? Aí esse processo que começou usando querosene e que depois ele também pode ser feito com qualquer solvente, da tinta, no caso, né? Eu dei muita aula no Museu Oscar Niemeyer para crianças, usando a técnica de sudário, aí com a tinta à base d'água e, portanto, o solvente sendo a água, né? O resultado melhor sempre fica sendo com o querosene e a tinta offset. Hoje eu não estou fazendo esse trabalho, eu nem sei se eu faria de volta com essas tintas, por todo o problema ambiental que nós temos, né? Não só o problema de saúde, porque o querosene e essa tinta também causam problemas de saúde, né? Então, eu queria falar então do Sala. Nessa mesma época nós começamos a trabalhar então com o Sala. Eu fundei o grupo, foi uma ideia minha que eu tive. No início eu chamei vários artistas que depois não ficaram no grupo, né? Como a Marisa Weber, a Bernadette Amorim, Bruno Tomé, Silvio Rodolfo, Fernando Rosenbaum, teve outros artistas, eu não estou conseguindo lembrar agora, Ivana Lima, Jaime Vasconcelos, todos eles participaram do Grupo Sala, ou no primeiro projeto, ou no segundo, ou no primeiro e no segundo, mas no nosso terceiro projeto, então, nós ficamos... eu lembro do nome das pessoas, né? Mas deixa eu ver aqui. Então, deixa eu pegar assim, né? Então, o Valério, que é o Simples, né? Que todo mundo conhece ele. A Maria Lúcia de Júlio, Lair Ramos, Jucimar Leitotti, a Ju, José Roberta Silva, o Zé Roberto, né? Eu, Fábio Falador, Dalton Reynolds, esse é nosso amigo que faleceu. Então ficamos esse grupo, tá? E aí então foi assim, esse projeto Sala, o Espelho Seu Duplo foi o meu conceito, a minha curadoria, eu trabalhei também como artista, e os artistas, esses, né, que eu acabei de citar o nome. Então, o projeto gráfico desse projeto da Lair Ramos, fotografia foi Fábio Falador e Lair Ramos, quem elaborou e captou recursos, Gladys Mariotto, curadoria minha, textos teve então Arthur Freitas, eu, Isabela Zanke e José Roberta Silva, nós escrevemos os textos que estão aqui, né? Aí, gente, o Sala acabou não dando certo, tá? O Nelson Romo, ele participou também do Espelho Seu Duplo na montagem que nós fizemos na exposição lá no Positivo, em 2011. O Nelson participou, ele fez praticamente toda a curadoria ali, né, me auxiliando naquela coisa. O Nelson já me auxiliou outra vez, quando eu estava trabalhando na prefeitura, que eu fiz a curadoria da Linha da Alma, né? Era uma homenagem a Alana Matos, aquela artista que faleceu também no acidente de carro, muito jovem, com 29 anos. Eu fiz aquela exposição em homenagem a ela, então tinha desenhos dela, porque ela foi me mostrar os desenhos dela na época, lá no Solar do Barão, olha lá. Ela foi lá me mostrar os desenhos, e então
ela queria assim a minha opinião sobre, né, porque ela pretendia expor aqueles desenhos que ela estava fazendo naquela época. E, gente, uma semana depois a Ivana morreu. A Lana morreu. Tá, no acidente de carro mesmo. E eu fiquei com aquela coisa dos desenhos dela, que eu também tinha gostado. Então eu vou ler essa exposição. Foi lá no BRDE que aconteceu, teve até o Yara Bartira participando, tá? Entre outros artistas também, todos com seus desenhos e tal, né? Muita gente legal, Lucas Fier, a Bibe, Virgilia, Márcia Zéliga, teve muitos artistas muito bacanas naquela exposição. E o Nelson, ele me ajudou bastante na montagem, porque eu estava trabalhando na prefeitura, gente, sabe? Eu só poderia, não era todos os dias que eu estava podendo sair, e era muito difícil fazer aquela montagem, até porque era nós assim, que estávamos fazendo. Teve o pessoal ali, acho que do Solar, que foi fazer, mas tinha certos detalhes que eu não ia conseguir fazer sozinha, ia ser muito difícil, muito cansativo. Dia seguinte eu tinha que estar na prefeitura. E o Nelson se dispôs a fazer isso, ele sabia fazer com perfeição, isso ele fez. Eu queria colocar o nome dele junto na curadoria ali, tipo, não junto sendo curador, né? A ideia ali foi minha, mas um auxiliar, um assistente, como coloca-se em teatro, né? Assistente de direção, não tem nada a ver. Eu fui assistente de direção do Lutero Almeida, que foi meu marido, eu fiz várias assistências de direção dele. Então não tem nada a ver, no teatro coloca-se isso, né? E ele falou que não queria que aparecesse o nome dele, então agora eu estou falando aqui, o Nelson me ajudou na linha da alma, tá? A curadoria foi minha, mas ele também podia ter estado ali como assistente de curadoria. E na segunda montagem do Espelho Seu Duplo, o Nelson fez praticamente tudo sozinho, aquela parte toda de montagem ali. Eu agradeço muito ao Nelson, porque quando realmente eu fui trabalhar na Prefeitura de Curitiba, porque eu precisei ir na Prefeitura de Curitiba, eu não desisti da minha carreira quando eu fui trabalhar na Prefeitura de Curitiba. Praticamente o único artista ali que ainda se importava comigo, tá? Que ainda me considerava a minha carreira, o meu trabalho, foi o Nelson Romo. Eu agradeço muito você, Nelson, tá? Apesar das nossas discussões que nós tivemos, né? Porque o Nelson é brabo e eu também sou braba, ele é bem mais brabo que eu, então até medo, assim, quando a gente discute com ele, mas ele é amigo, o Nelson é amigo. Eu tenho que reconhecer isso, tá? Nenhum momento ele jogou na minha cara que eu estava trabalhando na prefeitura em outra função que não era a de artista. E em nenhum momento ele teve todas as oportunidades para fazer isso. Enquanto outros artistas, sim, fizeram isso comigo, tá? Inclusive, não fizeram na minha cara. Teve um fotógrafo que fazia isso na minha cara, tá? Ele já faleceu também, graças a Deus. Mas teve outros artistas que eu fiquei sabendo na época, que me contaram que uma pessoa do grupo mesmo, que se chamava Maria Lúcia, me contaram, eu não sei se é verdade, me contaram que essa pessoa dizia que Isabela Zanchi desistiu da sua carreira e foi trabalhar numa creche. Era isso que ela falava. Me contaram, eu não sei se é verdade. Talvez ela não falasse, talvez a própria pessoa estivesse querendo falar e colocasse o nome dela, tá? Então assim, por que eu estou fazendo agora essa live? Porque eu já fiz vários vídeos falando disso e eu não tive coragem de soltar os vídeos. Olha só, como uma mulher pode ser oprimida e como ela pode não ter coragem de contar a opressão, a humilhação, o assédio, o abuso que ela sofre. Nós mulheres somos assim, quem é mulher sabe disso, tá? Não estou falando só abuso de homens, né? Isso é direto. Abusos familiares, abusos de colegas de trabalho, tá aí, ó. Esse é um abuso que eu vou contar, isso que aconteceu no sábado, tá? Então, gente, eu precisei trabalhar na prefeitura. Em 2010 já eu fui. No final de 2010. Logo após a abertura dessa exposição, eu tive que trabalhar na prefeitura, porque a minha família havia perdido tudo, e eu, como todos os artistas praticamente do Paraná, vivia de outros recursos que não eram os recursos da arte, porque nós não vivemos do recurso da arte, tá? Nós não vivemos da venda dos nossos trabalhos, porque isso que é viver de arte, né? Não significa que você só seja artista, sabe? Você que me deu uma entrevista certa vez, chamada Bebete, você uma vez me disse que só se é escritor se você vive do ofício de escritor. Você também, eu perguntei, mas então eu sou o quê se eu não sou artista? Porque eu trabalho com a arte a vida inteira? Uma simpatizante, foi o que ela me disse. Mas eu acho que era um problema que ela estava tendo com ela mesma, e daí na entrevista ali falou, né? Eu até contei isso da entrevista, mas agora eu estou falando o que eu acho que a gente deve falar. A gente deve falar por uma questão simples.
Nós precisamos discutir o que acontece nas artes. Tá? Por isso que eu estou gravando aqui no Pinguim e não lá no meu perfil particular. Lá eu tenho mais gente assistindo, mas eu estou gravando aqui, porque isso já é uma discussão sobre arte. Tá? A maioria dos artistas não vive de arte, então eles não são artistas. Essa é a pergunta que eu faço. Eles não são artistas. A maioria dos escritores não vive da escrita, então eles não são escritores. Então, quem são os escritores que vivem da escrita brasileiros? Quem são os artistas que vivem da arte brasileiros? E ainda, na questão da arte ainda tem uma coisa um pouco maior. Falamos arte com A maiúsculo e não arte, né? Que qualquer pessoa pode pintar, pode fazer qualquer coisa, pode hoje com inteligência artificial, então imagina. E daí aquele trabalho vai enfeitar a sua parede, a parede dos compradores. Então, essa é a arte. Ou o que é a arte? Essa é uma discussão, gente, que a gente tem que fazer se a gente quiser continuar falando de arte. Então vamos admitir que a gente não faz arte? Que ninguém faz arte? Né? Apenas pintam, gravam, fazem colagem, escultura, um monte de coisa. Então vamos admitir isso, não custa nada admitir as coisas também. Mas voltando ao Grupo Sal, tá? Então eu precisei trabalhar na prefeitura, porque eu vivia da minha família, essa que é a verdade. Eu vivia deles, era assim que eu podia trabalhar com arte, tá? Eu não era professora universitária, porque eu lutei minha vida inteira contra a minha doença bipolar, como acho que as pessoas sabem, eu não pude terminar uma faculdade na época certa. Eu estava nessa época fazendo a Belas Artes, era nessa época que eu estava fazendo, tá? Então em 2010, logo após a abertura do Espelho Duplo, eu fui para a prefeitura. E realmente era muita opressão, porque eu comecei a ficar muito cansada. Eu não conseguia, sair daquele trabalho horroroso. Era um trabalho horroroso, para mim, né? Para outras pessoas podia não ser, para mim era. Porque eu sou artista, né? Eu sou artista. As pessoas não nascem homem e depois elas não são mulheres, então por que uma pessoa não pode ser artista? Se ela faz arte, ela se sente artista, ela é artista. Tá? Mesmo que ela não viva do trabalho dela, não viva. É isso, tá bom? Aí, eu não estava conseguindo fazer o meu trabalho, eu não estava conseguindo ir para o solar fazer o meu trabalho, porque naquela época era o ateliê que eu usava, né? De gravura. Gente, foi muito difícil. Eu estava querendo marcar as reuniões do sala no sábado, sabe? E domingo, 2 dias. E aí, não quiseram. Vocês entendem? Não. Inclusive, teve uma das artistas chamada Jussimar Leitotti, que era a pessoa que eu adorava, a Ju. Ela falou nos e-mails, que a gente estava trocando e-mails, né? Não foi pessoalmente, tá? Falou nos e-mails que tinha que ser mais profissional o grupo. O grupo tinha que ser mais profissional. E que, naturalmente, era eu que não estava sendo profissional. Eu que fundei o grupo, eu que fiz os conceitos sobre os quais o grupo trabalhou, eu que fui curadora, inclusive no último projeto, todo mundo ganhou dinheiro em cima disso, né? Desse conceito da curadoria que eu fiz também. Cada um com o seu trabalho, obviamente, eu não fiz sozinha, não estou falando que fiz sozinha. Então, o grupo tinha que ser mais profissional, justamente quando eu não podia estar nos ensaios, compreende? Nos ensaios não, eu também já fiz estar. Nas reuniões. Eu não podia estar todo dia como eu estava antes. Antes eu ficava o dia inteiro lá, o dia inteirinho. De manhã, de tarde, de noite. Né? Ela ia todas as reuniões, ela trabalhava também, não me lembro. Não me lembro porque eu não fiquei me focando nisso para depois jogar na cara. Eu nunca fiz isso na minha vida. Então começou com isso, porque os ensaios tinham que ser durante o dia. Aí eu pensei, bom, eu estou prejudicando o meu próprio grupo. Eu estou prejudicando o sala. Eu já sou bipolar, né? Eu já sou uma pessoa que sou meio borderline também, já fico toda errada com qualquer coisa. Aí eu já falei, então tá, então eu vou sair do grupo. Teve uma pessoa só que me dissesse para não sair? Não. Se tem dúvida, eu mostro os e-mails, porque eu tenho todos os e-mails guardados. Ninguém me disse não saia. Você é fundadora do grupo. Ninguém disse, então, nós vamos sair e você continua com outras pessoas, porque era o que eles deviam ter dito. Eles não queriam mais trabalhar comigo? Tá certo, não queriam. Trabalharam juntos a vida inteira, até hoje trabalhando juntos. Era só sair do grupo e me deixar eu com o grupo. E explicar exatamente o que era, porque não era isso. Eles simplesmente não queriam trabalhar comigo. Entende? Não gostavam do meu trabalho. Não tem obrigação de gostar. Ninguém tem obrigação de gostar nem de uma pessoa, nem do seu trabalho, nem de porra nenhuma. Mas a gente tem a obrigação de ser honesto, né? De ser verdadeiro, tá? Então, aquele e-mail foi para me defenestrar do grupo na hora que eu falei que eu ia sair. Pensaram de certo, não sei, né? Porque eu não leio o pensamento. Pronto, foi defenestrada a parte podre da banda, né?
E eles continuaram, então, com o grupo, sem usar o nome Sala. Eu até preferia que tivessem usado esse nome, que aliás se chamava Sala Profunda, que foi o título que eu dei, o nome que eu dei. Um dia que eu também não estava, né, que eu trabalhava no MON naquela época, assim, comecei a trabalhar no MON nesse período, aí trocaram o nome do grupo para Sala, que não era o nome que eu queria. Se você procurar na internet, no Google, Sala, vai sair tudo quanto é tipo de sala, quer sair o Sala, o grupo Sala vai demorar. Agora, se você procurar ali Sala Profunda, tudo junto, hoje, sai na hora, né, é lógico. A gente tem que pensar nessas hipóteses também, mas tudo bem. Ficou sendo Sala, esse foi o primeiro sapo que eu engoli. Ficou sendo esse. O segundo sapo já foi a saída deles. Né? Aí, como foi minha surpresa, alguns anos depois, primeiro quando eu vejo isso aqui, ó, tá? A imagem desconstruída, até tirei a capa aqui. Eu acho que aqui, não sei se foi aqui que eu escrevi, aqui, ó, eles juntos, né? Maria Lúcia de Júlio, tá? É uma exposição, é dela, né? Isso aqui, a Laís Ramos que escreveu no catálogo. Eu já tinha escrito no catálogo da Laís também. Da Laís não, da Maria Lúcia. Eu não me lembro agora qual que foi a exposição, tá? Mas era aqui uma exposição conjunta deles também, né? Tem Maria Lúcia, Laroca, Ju, do Sala, Maria Lúcia do Sala, Eduardo Amato, tem mais um aqui? Francisco Aníbal do Sala. Ah, tá, lembrei aqui. Os alunos da Maria Lúcia sempre trabalharam com ela. Dalton, né? Laí também. Então veja como eles estão juntos aqui, né? Alguns deles. Maria Tereza também é aluna do Francisco. Os alunos da Maria Lúcia, né? José Roberto, que também foi do Sala. Ah, tá aqui o nome dele. Então aqui do Sala teve 1, 2, 3, 4, 5. Praticamente o grupo inteiro. O Sala não estava simples, né? O Fábio, eu, provavelmente. Tudo bem, gente. Fizeram um trabalho que eles quiseram fazer, muito legal, né? Eu acho até que a Maria Lúcia mudou, assim, bem radicalmente, né? Essa visão, assim, dela de um trabalho conjunto. O Sala teve influência, entende? O que eu fiz teve influência, a minha ideia, né? No trabalho deles, futuro. Que bom, maravilha. Só que daí teve um problema aqui no catálogo. Primeiro eu vou contar o que não foi problema. Aqui, ó. Na biografia aqui da Laís, ela escreveu aqui, muito acertadamente, né? Projeto gráfico do catálogo O Espelho e Seu Duplo. Foi isso que ela fez. Que foi um projeto de exposição, oficinas e palestras contemplado pelo PAIC, Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, mecenato subsidiado, Fundação Cultural do Curitiba, 2010. Parabéns, Laís, você escreveu o correto, você fez isso, além de ser artista, né? Ela deve ter colocado aqui também como artista, não? Sim, principais coletivas, o Espelho e Seu Duplo, o Grupo Sala. Museu da Gravura, Cidade de Curitiba, 2010. Correto, foi isso mesmo. Ó, projeto gráfico, no catálogo da imagem desconstruída, que foi daí talvez, eu tenho que ver aqui a curadoria, da Maria Lúcia, né? Uma idealização dela, provavelmente. Então, não sei se tá? Eu não estou afirmando, não, provavelmente, eu não sei. Aqui, ó, a Laís, tá? Projeto gráfico, certo? Da Espelho e Seu Duplo. Bacana, exatamente, combina aqui, ó, com o que está escrito aqui, ó. Combina perfeitamente, ó. Combina. Projeto gráfico, Espelho e Seu Duplo, Laís Ramos. Exatamente isso. Foi isso que ela fez. Além de ser artista no projeto, foi isso que ela fez. Eu também não estou dizendo que nós todos do grupo Sala, que a gente não discutia esse projeto em grupo. Eu acho que sim, né, gente? A gente estava ali se reunindo, não era uma imposição, vai fazer nada disso, a gente discutia. Mas, inclusive, temos documentos, foi uma documentação. Eu fui a curadora, eu ganhei como curadora do grupo, comprei. E está no catálogo também, e todo mundo sabia disso também. Aí teve o erro aqui, né? Nesse catálogo, a imagem desconstruída da Maria Lúcia de Ju. Isso aqui foi o erro. Às vezes é um erro de, sei lá, de diagramação, pode ser. Aqui na biografia dela, então, ela escreveu aqui: com o Grupo Sala, entre 2006 e 2007, idealizou e realizou projetos, tendo como ponto de partida a gravura Fluxo 1 de gravação, metagravura Hiperimagem 2007, que foi um conceito meu, né?
Fluxo 2, hiperimagem, subimagem, resíduo, outro conceito meu, 2008. Ainda com o grupo, obteve a aprovação de mais um projeto de lei de incentivo fiscal na esfera municipal, que resultou em 2 exposições, oficinas e catálogos. 2 exposições. O Espelho e seu Duplo, 2010. Ela deve ter querido se referir, talvez, à exposição de 2011. Pode ser isso. Aqui, ó, dispositivo de imagem. Foi esse que eu escrevi no catálogo dela. Lembrei agora. Bom, aí, Dona Maria Lúcia de Ju teve esse erro aqui, né? Será que foi um erro da diagramação? Da gráfica? Se foi um erro da gráfica, por favor, corrija. Eu estou dando a oportunidade aqui de vocês corrigirem, tá? Ju, se eu me enganei na sua intenção quando você falou, quando você escreveu que o grupo tinha que ser profissional, e que daí, a partir dessa frase sua escrita, eu falei que eu ia sair do grupo, se não era essa a sua intenção, você devia realmente ter dito para mim, Isabela, não é sobre isso que eu estou falando. Não era? Então, se não era, agora, por favor, vocês se retratem. É isso que eu quero de vocês, que vocês se retratem. Entenderam, Grupo Sala? Porque vocês prejudicaram a minha carreira. Vocês prejudicaram a minha vida. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Vocês prejudicaram a minha vida. Entendeu? Olha aqui, Dona Maria Lúcia. Isso aqui foi um erro. Se foi um erro, corrija. Corrija. Faça a sua retratação. Não dava para corrigir, fazer um novo catálogo? Imagino que não desse. Mas dá para você fazer um videozinho e dizer: não, eu não idealizei e nem realizei esses projetos. Eu não idealizei. Realizar você realizou, você estava junto. Eu não idealizei esses projetos porque quem idealizou todos os projetos do Sala se chama Isabela Zanchi. Entendeu? É isso que eu quero que você faça. Esse aqui ainda é o de menos, né? Agora, o que foi feito aqui? Registros. Olha, o Zé, ele mandou 3 catálogos desses para mim. Eu acho que ele queria que eu lesse o catálogo. Não sei, eu não mandaria 3 para uma pessoa só se eu não quisesse que ela lesse. Mas ele podia ter me falado alguma coisa e teria impedido isso aqui de acontecer, tá? Porque aqui está escrito, deixa eu ver aqui. Proponente e coordenação do projeto, José Roberto Silva. Então, Zé, você devia ter lido o currículo de cada um, que cada um pôs aqui. Pelo menos aquilo que você soubesse que era uma mentira deslavada, não saiu, tá? Aqui está escrito, então, quem participou dessa exposição do registros, né? Aqui tem o nome de todos eles. Curador foi o Ricardo Rezende. O Ricardo Rezende, ele já era uma figura muito desejada, ele era objeto de desejo para a curadoria de muitos artistas em Curitiba, porque ele se dispunha a fazer curadorias em Curitiba, tá? Ele fez uma exposição chamada Imagética, ele foi curador. Essa exposição tem mais coisas que eu posso falar também, que também eu fui prejudicada, mas não por ele, mas, bom, eu não vou falar tudo de uma vez, porque também já fica demais. Tem muita gente que foi prejudicada em Curitiba. Curitiba é, sim, a cidade autofágica que tanto Paulo Leminski falou. É, sim. É uma cidade onde as pessoas comem o teu cadáver. Primeiro elas te matam, depois elas comem o teu cadáver. Então vocês, artistas jovens que estão em Curitiba, pensem bem. Vocês querem ficar em Curitiba? Vocês querem? Vocês precisam? Vocês podem morar em Curitiba, mas mandar o trabalho de vocês para outros lugares? Essa é uma questão muito séria. É a questão mais séria na vida de um artista que trabalha em Curitiba, seja em que área for, tá? Aqui, ó. Curadoria, créditos, né? Curadoria Ricardo Rezende, co-curadoria Lair Ramos, montagem e tal, eu não conheço aqui, Antônio Carlos Alves. Claro. O projeto é o chefe da montagem do Solar, né? Catálogo, projeto gráfico Lair Ramos, é uma coisa que ela sabe fazer muito bem, né? Revisão, Jucimar Leitotti, fotografia, Marcelo Almeida. Quer dizer que, veja bem, a Ju também esteve no projeto Espelho e seu Duplo. Ela fez a revisão do catálogo, então ela também devia ter visto o que ela escreveu no currículo dela. Tanto o Zé quanto a Ju podiam ter visto o que ela escreveu no currículo dela e ter corrigido. E eles não fizeram, tá? Talvez o Zé depois sacou e ele me mandou então 3 catálogos. Não sei se foi isso, ou se ele mandou sem querer. Texto e apresentação Augusto Rando, textos dos Tiozinski, Ricardo Rezende, revisão de textos Analice Del Vecchio, essa eu não sabia nada, né? Não podia revisar.
Proponente e coordenação do projeto, José Roberta Silva. Palestras, Lúcio Zinski, Ricardo Rezende. Oficinas, Cleide Cardoso, Jucimar Leitotti, José Roberta Silva. Captação de recursos, Mônica Drummond, Lair Ramos. Fotolito, impressão gráfica, Capital. Vídeo, animação, Spot, Ana Lu. Tá. Aí o seguinte, tá? Isso aqui foi uma exposição mais importante do que a expedição do Grupo Sala, né? É um grupo mais importante porque tem uma curadoria do Ricardo Rezende, em primeiro lugar. Tem artistas importantes aqui, como Lúcio Zinski, em segundo lugar. Tá? Eu digo artistas bem importantes do Paraná. A Dulce é uma artista bem importante do Paraná, como todo mundo sabe, né? Então, esse catálogo, ele realmente, ele projeta a dona Lair Ramos como curadora. Vocês compreendem? A Lair, ela fez, depois do Sala, ela fez uma pós-graduação em curadoria. Ela estudou, ela está se preparando para isso. Ela é uma excelente artista, Lair, e ela agora já deve, quer dizer, estava nessa época se preparando para ser uma curadora. Tá? E ela trabalhou aqui como co-curadora, uma assistente de curadoria do Ricardo Rezende, entende? Que é um cara que ele tem nome nacional. Então vejam como era importante para ela colocar o que ela colocou aqui nesse catálogo. É sobre isso que eu quero falar. Tá? Eu estou tendo coragem de falar. A Laíra é muito mais rica do que eu. Ela pode me processar porque estou usando o nome dela? Pode. E o advogado, se for bom, ele pode torcer toda a verdade. Mas eu tenho os documentos, né? Todos nós temos os documentos do Sal. Ela pode me processar? Sim, ela pode. Ela pode fazer isso. Mas eu prefiro que ela se retrate aqui. Que eu acho que é isso que ela tem que fazer. Se retratar. Tanto ela quanto a dona Maria Lúcia e quanto todos os participantes do Sal. Tá? Você também, Zé, porque você não viu isso que foi feito. Tá? E você era o proponente aqui do coordenador do projeto. Tá? A Jucimar Leite também. Ela foi revisora do texto. Ela viu o que a Laíra escreveu. Ela tem que se retratar também. Tá? Olha o que a Laíra escreveu aqui. Olha, gente, eu quase tive um infarto quando eu li isso aqui, quando eu fui ler esse catálogo aqui. Engraçado que eu fui ler o currículo, porque parece até que... Eu tenho minhas intuições, né? O Zé me mandou 3, eu fui ler, eu li isso aqui. Eu quase tive um infarto, se vocês preferirem. Aqui, ó. Tá aqui a biografia da Laíra, o currículo, tá? É dela. E ela escreveu aqui. Projetos curatoriais. Imagens da Lito, a imagem desconstruída, então foi ela que foi a curadora da imagem desconstruída, né? Fio condutor, lavar a alma, o espelho e seu duplo. Ela escreveu aqui, ela escreveu que ela foi curadora do espelho e seu duplo, entende? Voltando aqui, para que vejam que não tem ninguém aqui olhando agora, mas isso vai ficar aqui. Eu vou fazer cortes, eu vou espalhar isso aqui vai chegar em muita gente, tá? Aqui, veja, projeto gráfico, Lair Ramos, curadoria Isabela Zanck, projeto gráfico Lair Ramos, curadoria Isabela Zanck, projeto gráfico Lair Ramos, curadoria Isabela Zanck. O espelho e seu duplo. O espelho e seu duplo. Tá? Foi isso. Mas aqui ela colocou projetos curatoriais, o espelho e seu duplo, incluindo o projeto gráfico do catálogo da exposição. Ela incluiu aqui. Ela incluiu, entendeu? Olha aqui, ó. Tá? Ela fez isso comigo. Naturalmente, o Ricardo Rezende, os outros artistas que participaram, que não estavam na sala. Os que estavam na sala sabiam, né? Mas, ó, tá? Por quê? Por que vocês chamam contra mim? Eu não tinha feito nada com vocês. Né? Nada, né? Tudo bem. Não foram com a minha cara? Muita gente não vai com a minha cara, não tem problema. Mas eu ajudei vocês, né? A subir na carreira. Ajudei ou não ajudei? Claro que ajudei. É lógico que sim. Aqui tem também o Zé aqui, né? Fez o currículo dele aqui. Exposições coletivas selecionadas. Tem várias exposições coletivas. Colocou a imagem desconstruída.
Ele não colocou o espelho seu duplo, porque ele não quis. Ele não quis. Talvez ele não colocou exatamente pelo erro que tinha no currículo da dona Laís. Será que foi isso, então? Não sei. O Zé é um anjo, né? Todo mundo fala isso pra mim. Mas o quê? Você tá falando do Zé? Não, porque daí é o seguinte, eu não falo do Zé, gente. Eu acho o Zé um anjo mesmo. Mas depois disso tudo que aconteceu aqui, eu conversei com um artista chamado Tony Camargo, tá? Eu vou falar também o nome dele, porque a gente tem que falar. Foi no particular, mas eu conversei com ele e eu contei pra ele isso aqui. No particular eu contei pra ele, eu tenho gravação também, viu? Eu contei pra ele, olha, você sabia que me roubaram meu projeto, a curadoria do meu projeto? Gente, sabe o que ele falou pra mim? Ele mandou ficar quieta, eu não falar sobre isso. Foi isso que ele falou pra mim. É coisa de homem isso? Pode ser. Isso me deixou muito triste, viu, seu Tony? Muito triste, tá? Porque você não ia querer que uma pessoa pegasse um trabalho teu e dissesse que é dela. E que daí você não pudesse nem falar que o trabalho era teu. Aquela pessoa era bem mais rica que você e ela podia foder com a tua vida. Você não ia querer que falassem isso de você, tá? É só isso. Isso me deixou triste, decepcionado, tá? Eu ainda falei, ela é muito amiga? Ele falou assim, então foi por isso, será que é amiga? Ou porque não pode falar as merdas que acontecem com a gente? Talvez seja porque não pode falar as merdas que acontecem com a gente, né? Todo mundo quer fazer pose de que o artista está lá em cima no trono, não sei de onde, mas o artista não está lá em cima no trono, ninguém está lá em cima no trono, tá? E nós estamos aqui nesse mundo para ser honestos uns com os outros, sinceros uns com os outros e ajudar uns aos outros. É isso que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. É por isso que eu montei um grupo de arte e não fiz eu sozinha, tá? Foi por isso. Porque juntos nós podemos fazer mais coisas. Eu queria que o Sala tivesse continuado, sim. Eu gostei de tudo que o Sala fez? Eu não gostei. Eu achei sempre que podia ser muito melhor. E não foi só eu, não foi só o meu trabalho que eu não gostei. Foi o trabalho de vocês também. Eu também achei que vocês podiam ter se dedicado mais. Eu também achei que tinha gente ali que estava fazendo seu trabalho que não estava preocupada com o conceito do trabalho, que estava simplesmente fazendo seu trabalho. Eu também achei isso. Eu me preocupei com o conceito, tá? Eu fiz trabalho específico pro espelho seu duplo. Eu gastei o dinheiro que eu recebia na época com o trabalho. Não estou falando que as pessoas não fizeram isso, estou só falando que eu fiz, tá? E que foi pouco dinheiro, né? Como sempre. Certo, seu Lula, dona Margarete Menezes? Nós precisamos de muito mais dinheiro para fazer as coisas que a gente quer, tá? Já que no Brasil a educação, né, seu ministro da educação, vai começar a colocar arte na educação, arte de verdade, vai começar a colocar artistas para dar aula de artes, ou professores de arte muito bem formados para dar aula de artes, e não pegar uma professora qualquer lá que tem outra matéria ou qualquer outra coisa e ficar dando aula de arte, ficar dando xerox para os alunos colorir. Sabe o que produz esse negócio de dar xerox para o aluno colorir? Produz toque, é só isso, toque. Não desenvolve arte porra nenhuma e produz toque, sabe? A criança fica... Eu vi na minha neta isso. Imagina, eu trabalhando arte com a minha neta, meu Deus, como eu trabalhei arte com ela, sabe? Pintura, tudo, né? Aí ela, o que ela fazia na escola? Colorir xerox. Aí ela tava com medo. Um dia que nós fomos num bar lá, eu com a minha filha, lá em Morretes. Então ela pegou um caderninho de colorir lá e começou a colorir. Não podia sair dali a cor, não podia sair, sabe? É isso que a criança desenvolve. Qualquer um desenvolve fazendo esses livrinhos de colorir, tá? E é isso, né, então, que fazem com a criança. Então põe professores de arte de verdade. Deem aula de arte de verdade. Não põe professor que só gosta do Romero Brito, do Van Gogh. Os professores só gostam disso. E Tarsila do Amaral, aquela Ibapuru. É só isso que eles conhecem, gente, arte. E é isso que eles dão para a criança. Por favor, vamos fazer uma aula de arte de verdade. Eu dei aula de arte numa escola do estado. Eu saí de lá desgraçadamente para ir para a prefeitura trabalhar no setor administrativo também. Porque lá era... É porque eu precisei mesmo. Eu falei, uma desgraça na minha vida, mas o meu dinheiro vem disso aí, tá? Então, ponham professores de verdade para dar aula de artes, de filosofia, de história. Façam as crianças pensarem, façam elas irem em exposição, sabe? Não é só coisa educativa. A arte não é só educativo. A arte é uma coisa para você sentir, tá? Eu agora acabei de publicar um livro infantil de poesia, conto, teatro, poesia, tá lá na Amazon, podem ir lá comprar também. Chama-se A Jornada Mágica dos 7 Anos, tá? Eu fiz todo poetizado, para quê? Para que as crianças tenham contato com poesia, para ler em voz alta isso, tá? Para elas ouvirem a sonoridade e da imagem e tudo mais.
eu não pus mais ilustrações, porque eu fiz ilustrações ciborgue, lógico, né? Imagina eu sozinha fazendo uma ilustração, eu nem sou ilustrador, né? Eu coloquei, a Amazon já não queria também, porque agora tem um problema com a inteligência artificial. Então você veja como tudo é protegido. A inteligência artificial é protegida, o ilustrador é protegido, o revisor é protegido, o tradutor é protegido, mas o artista, o escritor é tudo, ó, é só no cu que toma, tá? Eu sou uma artista que eu tomei no cu, eu estou reconhecendo aqui, tem muitos artistas que eu conheço que tomam no cu diariamente. Tem muito artista bom, viu, Tony Camargo? Tão bom quanto você, que você é um artista bom, tá? E que o artista tomou no cu e continua tomando, que eu conheço jovens igual você, assim, tá? E que não tiveram a proteção que você teve das galerias e que as galerias te protegeram, porque você realmente, quem descobriu você foi o Geraldo Leão. Essa é a grande verdade, tá? Os artistas que foram descobertos pela Isabela Zanchi, infelizmente, eles não tiveram sorte, ou que foram descobertos por outros, não estou dizendo que eu descobri alguém. Outros descobriram artistas, eles começaram. Quem começou no Sala, artistas maravilhosos que começaram no Sala, não tem a tua projeção. Entendeu? Então, admita. Vocês têm que admitir. Vocês têm que reconhecer o que acontece em Curitiba, no Paraná e no Brasil em geral também. A gente tem que admitir isso, tá? Sabe? Para começar a fazer a vida acontecer de verdade. Toda a vida acontecer de verdade. Entende? A arte, ela é verdade. Para que uma pessoa vai colocar num catálogo de uma exposição que comercialmente, talvez, ou pelo menos para uma carreira, ela é importante? Por que a pessoa vai colocar aqui, sendo que ela está com um papel importante aqui? Ela é co-curadora de um curador famoso, grande curador, inteligente, criativo. Ela é co-curadora, gente, ela conseguiu muita coisa. Por que ela tem que colocar aqui que ela foi curadora do meu projeto, daquele que eu fui curadora? Por que ela tem que colocar isso aqui? Isso aqui se chama desonestidade? Sim. Se chama roubar criação dos outros? Sim. Tá? Obrigada, você reconhece que a minha criação foi maravilhosa. Muito obrigada. Tá? Nesse ponto, muito obrigada. Mas acontece que eu não posso ficar fazendo 500 criações assim. Tá? Então, eu mereço o crédito daquilo que eu fiz. Entendeu, dona Lair Ramos? Tá? E por que você fez isso? Porque isso aqui é mais importante, você sabe que estar o teu nome escrito aqui é mais importante, você sabe, do que você trabalhar na arte, do que o trabalho que você fez. Não importa o trabalho que nós fizemos no Espelho e Seu Duplo, ele evaporou no ar. Ele só vive dentro de um catálogo, mas esse catálogo aqui, ele não será visto como será visto esse, né? Ó, até mais grosso aqui. Tá? É por isso que ela fez isso. E a dona Maria Lúcia falou que ela foi idealizadora do Sala, porque não gostava de falar, porque eu já estava trabalhando na prefeitura. Ela não falava para os outros que eu tinha desistido das artes. É o que me falavam, tá, gente? Se for mentira, Maria Lúcia, me desculpe, mas me falavam isso. Mas o fato é que você escreveu isso, né? Que você foi idealizadora do Grupo Sala e você não foi. Tá? Você não foi. Fui eu. Tá bom? Os outros artistas que participaram do Sala, em algum momento que não estiveram no projeto Espelho e Seu Duplo, eu gostaria muito que vocês comentassem aqui, que vocês falassem, qualquer coisa, gente, sabe? Para dizer para as pessoas que eu fui uma pessoa que foi prejudicada no meu trabalho, porque eu fui. Entende? As pessoas não podem ser todas umas filhas da puta. Tem que ter algumas pessoas que não sejam, alguém que saiba, né? Porque alguém que não saiba, tudo bem, pode vir defender, mas a pessoa não sabe, ela não esteve ali. Mas alguém que saiba do que aconteceu, fale, diga. A gente é injustiçada de tantas formas, gente, sabe? É tantas formas que cometem injustiça contra nós. Mas esse aqui, esse é o meu trabalho. É o trabalho da minha vida, entende? O que eu fiz no Sala foi um resultado do trabalho da minha vida como artista, entendeu? O conceito do Espelho e Seu Duplo, ele é complexo. Ele não é uma coisa que qualquer pessoa faria. É arte conceitual. O Sala, ele é um grupo que eu idealizei para que ele fizesse trabalhos partindo dos princípios da gravura. Os princípios da gravura não significa, então, que as pessoas tivessem que fazer gravura. Apenas usar os princípios da gravura para fazer os seus trabalhos, tá? Tipo, corrosão, espelharidade, impressão,
duplo, múltiplo, marca, incisão. Esses. Entendeu? Vocês sabem por que fizeram isso comigo? Eu vou contar para vocês. É porque eu sou mulher. É porque eu sou pobre. É por isso. Essa foi a razão. Tá?